Olá, estamos de volta a esse canal para mais uma vez debatermos questões envolventes ao Tribunal do Júri e responder algumas dúvidas advindas lá do curso Tribunal do Júri, Estratégias e Técnicas Defensivas, da investigação ao plenário do júri. Dessa vez veio a seguinte indagação. Fui nomeado em um caso em que desde o inquérito policial a tese sempre foi a negativa de autoria. Eu sempre vislumbro tudo ou nada nesta tese. Já identifico aqui que o advogado ou a advogada que que veio essa dúvida, pessoa que trouxe essa dúvida, estava assistindo a 10ª aula do curso. Porém, a vítima só sofreu uma lesão no ombro. Penso, diz ele, que houve desistência, ou ela, desistência voluntária. Qual sua sugestão por experiência? Trabalhe uma tese subsidiária? Veja, não é fulano. As provas dizem isso. E mais, quem realmente praticou o fato não tinha a intenção da prática de um crime doloso contra a vida. Ou vou apenas na tese principal? O que o senhor acha? Essa é uma questão que todos os dias nós enfrentamos. Temos aí uma quantidade avassaladora de plenário essa semana. Tivemos 4 plenários do júri e claro que toda hora surge essa questão. Vamos enfrentar uma única tese ou há a possibilidade de teses alternativas em plenário do júri? Aquela que não foi discutida na primeira fase ou ainda que tenha sido feita na primeira fase. 2 questões eu tenho aqui que levantar para os senhores e para as senhoras. A primeira questão que eu gosto sempre de abordar como estratégia defensiva é a possibilidade de nós minimizarmos a acusação. Quando eu minimizo a acusação, não estou criando aqui nenhum predicado negativo à acusação. Eu só estou apontando que, às vezes, ou talvez na maioria das vezes, aquela imputação original não retrata a realidade fática, ou mesmo um resultado que venha a ser justo num caso concreto. Portanto, a sustentação defensiva como estratégia, ela pode sim vir de ordem decrescente, uma sustentação em ordem decrescente, como nós lá falamos na 10ª aula do curso, da menor imputação até eventualmente a tese principal. Há caso que nem mesmo chegaremos à tese principal, ou melhor, nem mesmo chegaremos à questão fática em relação à materialidade e autoria, porque o caso não demanda. Mas, na maioria das vezes, na qualidade de defesa, o que eu tento abordar em plenário? Dizer que aquela denúncia, aquela imputação, talvez ela mereça alguns cortes, lapidarmos aquele monstro acusatório inicial, monstro acusatório no sentido de grandiosidade quanto à imputação, para chegarmos a um resultado justo. Esse resultado justo talvez não seja um resultado condenatório na totalidade ou mesmo absolutório. Vejam, quando há uma quantidade grande, exagerada em alguns pontos, de qualificadoras, a minha dica a minha estratégia cada um tem a sua, claro, mas a minha estratégia comecemos pelas qualificadoras. Para dizer aos jurados que talvez aquela acusação na sua totalidade ela não está fortalecida com a dinâmica fática ou com as questões probatórias. Portanto, se eu inicio com as qualificadoras, identificando que a primeira qualificadora inexiste, a segunda qualificadora é um exagero, a terceira qualificadora não há qualquer contexto probatório nesse sentido, eu já trouxe aos jurados algo que a gente sempre fala, da primeira à última aula. A atuação defensiva é uma atuação crítica, de reflexão, é uma atuação de refutação. Eu não quero abalar na sua totalidade o anseio acusatório. O que eu quero é que, ao final, tenhamos uma decisão justa. E talvez a decisão justa, como a colega ou o colega aqui trouxe, talvez não sejam tudo ou nada. Mas chegando à dúvida dele ou dela, teses alternativas em plenário. É possível? Claro que sim. Óbvio que sim. Claro que há casos concretos que elas não cabem. Não há qualquer relação
entre uma tese principal e uma tese subsidiária. Me recordo um outro colega, esse sim um advogado do Paraná, me mandou depois do debate lá do curso, me mandou a cópia da denúncia, a cópia das alegações finais e da pronúncia e disse: professor, a minha tese é essa, essa e essa. Ele elencou lá 5 teses. Eu disse para ele: colega, cuidado, é tese demais para a defesa arguir. Talvez até mesmo você em plenário vai se perder. E mais, elas não têm um nexo entre uma e outra. Há teses aqui em que violam o nexo de causalidade e até mesmo argumentativo e probatório para você vir em plenário e sustentar. E aí eu não sei qual foi o resultado do júri, se já houve o júri, que ele lá me trouxe a dúvida, mas eu disse para ele que talvez aquele exagero de tese defensiva vai atrapalhar o exercício pleno da defesa em plenário. No entanto, se eu tenho a possibilidade de teses alternativas, talvez essa seja uma boa estratégia, aliás, uma técnica defensiva. Porque, na verdade, eu tenho ali uma possibilidade de busca de soluções intermediárias. Talvez os jurados ou os julgadores não alcancem uma condenação na sua totalidade, mas a absolvição talvez não seja o resultado melhor naquele caso concreto. Ou seja, como o colega ou a colega aqui apontou, é possível um tudo ou nada? Sim, mas depende do caso concreto. Existem processos que o tudo ou nada, primeiro, é a única possibilidade e talvez a possibilidade mais justa. Eu estou discutindo ali a ausência de provas quanto à autoria. Eu estou discutindo ali legítima defesa. O tudo ou nada, ele é necessário, mas nem sempre. Nem sempre. E vou dizer para vocês uma coisa, talvez não é na maioria das vezes. Talvez a atuação defensiva não se caracterize pelo tudo ou nada na maioria das vezes. E aqui eu posso apontar que não há prova da autoria, mas, ao mesmo tempo, alegar uma desistência voluntária é possível? Sim, claro. Depende do processo. Realmente depende do processo. Em dizer, lá não há provas concretas quanto à autoria. E vou além. Se os senhores reconhecerem, muito embora eu, na qualidade de defesa, estou aqui trazendo aos senhores dúvidas concretas, não são aquelas dúvidas inatas, dúvidas ontológicas, são dúvidas razoáveis, dúvidas probatórias, dúvidas processuais, portanto, os senhores não podem condenar nessas dúvidas, mas ultrapassada essa questão, ultrapassada a questão da autoria, nós podemos sim alegar que a pessoa que tenha praticado aquela conduta não tinha o dolo direto para a retirada da vida de uma outra pessoa. Ou, ainda que tenha aquele ímpeto inicial, talvez no caso concreto, não tenha dado seguimento a ele. Portanto, houve uma desistência voluntária. Então, a tentativa, ela acaba caindo porque as circunstâncias ou a não consumação do fato por circunstâncias acaba não sendo caracterizada por circunstâncias alheias àquela pessoa ou àquele fato, mas sim porque ele agiu na sua desistência. E nessa eventual desistência voluntária, o que acontece no terceiro quesito? Em regra, no terceiro quesito. Primeiro quesito, materialidade. Segundo, autoria. O terceiro, já que estamos falando de tentativa, no terceiro quesito, acaba reconhecendo, os jurados acabam não reconhecendo aquela tentativa, desclassificando para lesão corporal. E ele continuou, só não continuei a leitura, mas ele continuou na dúvida. E qual seria a lesão? Aí vai depender do caso concreto. Vai depender da prova em relação à lesão, vai depender da materialidade. Se há uma desclassificação, remete, né, essa discussão ao juiz-presidente e ele vai valorar a prova para saber qual é realmente o crime que, eventualmente, a pessoa venha a ser condenada, ou não, ou talvez absolvida.
a uma desclassificação. Nessa hipótese, uma desclassificação própria remete tudo ao juiz presidente para ele reapreciar todo o aspecto probatório. Lembra que eu falei, em regra, estaríamos ali no terceiro quesito, primeiro materialidade, depois autoria, depois um terceiro quesito em relação à tentativa? Eu disse em regra porque há exceção, há a possibilidade de nós discutirmos essa questão no quarto quesito, materialidade, autoria, o jurado absolve o réu e depois viria o quarto quesito. Mas isso é outra discussão que nós podemos trazer aqui quando abordarmos quesitação. Vai ser um curso, um futuro curso, que vamos falar tão somente de quesitação. Tá certo? Espero ter tirado a dúvida do colega ou da colega e trago mais dúvidas, todos aqueles advogados, advogadas, defensores e defensoras que estão aqui debatendo com a gente, plenitude de defesa aqui no curso de estratégias e técnicas defensivas, traga a sua dúvida, porque modifiquei, eu estava respondendo por e-mail, por WhatsApp, mas eu acho que tornando público fica melhor até para aquelas pessoas que não estão assistindo o curso ainda, deixando aqui no YouTube. Todos esses vídeos também farão parte integrante do curso, vai ser um complementar, nós já temos mais de 9 horas de curso, e acesse o link que eu vou deixar, www.defesanojuri.com, e vamos lá, vamos nos juntar para nós debatermos questões atinentes ao júri, especialmente a plenitude de defesa. Espero todos e todas lá.